E aí, tudo bem? Um amigo pediu para me falar sobre o problema da palavra igreja estar sendo usada no livro de Mórmon muito antes de Cristo ter fundado sua igreja lá no Novo Testamento. Só que o problema vai muito além disso. A palavra igreja é um anacronismo dos muitos anacronismos que existem no livro de Mórmon. O que seria anacronismo? É a utilização de uma palavra fora da sua época. É a falta de cronologia. Então é uma palavra sendo usada fora da sua época ou fora do seu costume. Por exemplo, seria a mesma coisa a gente pegar os pergaminhos de João, escrito lá que eles pararam e tiraram uma selfie para publicar no WhatsApp. Naquela época eles não tinham conhecimento da palavra, ou essa tecnologia não existia na época, mostrando que o autor que escreveu aquilo conhecia aquela tecnologia, conhecia aquela palavra. Só que o autor original não tinha esse conhecimento. Então mostra que aquele texto não foi escrito realmente naquela época. Então, a palavra igreja é justamente isso, uma palavra usada fora do costume do povo da época. A gente vê a primeira vez sendo falada a palavra igreja no livro de Mórmon, lá em 1 Nefe, onde Nefe se encontra com um servo de Labão e pede a ele as placas de latão. E fala para o servo que ele precisava levar aquelas placas para os seus irmãos que estavam fora das muralhas de Jerusalém. E aí a gente vai ver no versículo 26 a palavra igreja sendo usada pela primeira vez. E fala o seguinte: supondo ele que eu me referisse aos irmãos da igreja e que eu verdadeiramente fosse Labão, a quem eu havia matado, seguiu-me. Então o servo de Labão achou que Nefe estava se referindo aos irmãos de igreja de Labão. Agora, irmãos de igreja, a palavra igreja é de origem grega. Surgiu primeiramente se referindo à convocação de políticos e de militares. Não tinha nem conotação religiosa. Começou a ter essa conotação religiosa lá no Novo Testamento. A gente vai ver que no primeiro Nefe foi escrito 600 anos antes de Cristo. Essa palavra sendo usada no judaísmo de maneira cotidiana para se referir a irmãos de igreja. Os irmãos de igreja, na época que Joseph Smith escreveu o livro de Mórmon, era um termo muito usado pelo cristianismo, mas não usado pelo judaísmo 600 anos antes de Cristo. Eita, Lelê! Então por isso que é um anacronismo. E aí a gente vai ver posteriormente muitas vezes essa palavra sendo usada de maneira cotidiana, parecendo que a palavra realmente já existia e já era usada com frequência pelos judeus, já que Nefe e seus descendentes eram judeus. Adiante, prossiga com o seu relato. E a gente vai ver essa palavra sendo usada muitas vezes e eventos bizarros acontecendo no livro de Mórmon. Por exemplo, em Mosias 18, falando o seguinte: eles foram chamados a Igreja de Deus ou a Igreja de Cristo daquele tempo em diante. Então a gente está vendo aí batismos sendo feitos e as pessoas daquele tempo em diante sendo chamados como Igreja de Cristo. Isso aí lá em Mosias, que foi escrito 140 anos antes de Cristo. E em Alma também a gente vai ver: e os que pertenciam à igreja eram fiéis. Sim, todos os que eram crentes verdadeiros em Cristo tomavam sobre si alegremente o nome de Cristo, ou seja, de cristãos, como eram chamados em virtude de sua crença no Cristo que haveria de vir. Alma, escrito aproximadamente 70 anos antes de Cristo, pessoas sendo batizadas agora e sendo chamadas de cristãos, sendo contadas como a Igreja de Cristo 70 anos antes de Cristo vir. A gente vê no Novo Testamento pessoas sendo batizadas quando Cristo já estava na terra. Isso na época de Cristo. A gente vê em Mateus: apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Só que João Batista batizava e nenhum deles eram contados como a Igreja de Cristo, ou nenhum deles eram chamados cristãos. Será por quê? ¿Qué será?
Nós vemos também os próprios apóstolos de Cristo ensinando e batizando as pessoas, e consta lá em João falando o seguinte: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então a gente vê os discípulos batizando e ninguém sendo chamado de cristãos, ninguém pertencendo à igreja de Cristo. Por quê? Que será? Porque a igreja de Cristo ainda não existia. Tá vendo? Nossa, é meu. A gente vai ver o próprio Cristo durante o seu ministério ensinando e falando que ele ainda fundaria a sua igreja. Eu digo também a ti, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Cristo fala o quê? Que ele edificará a sua igreja. Que a igreja dele ainda não estava edificada. Agora você imagina, durante o ministério de Cristo, as pessoas sendo batizadas, não pertencendo à igreja de Cristo, porque Cristo ainda fundaria a sua igreja. Agora imagina 70 anos antes de Cristo, as pessoas já pertencendo à igreja de Cristo. O maior dos absurdos dos últimos tempos! 140 anos antes de Cristo, as pessoas sendo batizadas e pertencendo à igreja de Cristo. O maior dos absurdos dos últimos tempos! Durante o próprio ministério de Cristo, as pessoas não pertenciam à igreja de Cristo, justamente porque a igreja de Cristo ainda não existia. Vamos ver um outro caso. E a primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Durante o ministério de Cristo, ninguém era chamado de cristão, ninguém pertencia à igreja de Cristo, porque simplesmente isso ainda não existia. E você vai ver lá, 140 anos antes de Cristo, no livro de Mórmon, pessoas sendo chamadas de cristãos, pessoas sendo batizadas e pertencendo à igreja de Cristo. Isso aí que é um anacronismo. Primeiro você vai ver, 600 anos antes de Cristo, a palavra igreja sendo usada de maneira errada dentro do contexto judaico, que já que não existia essa palavra dentro do judaísmo, e a palavra igreja era tão desconhecida na cultura judaica, que uma pesquisa simples na Bíblia a gente vai ver que ela não foi mencionada uma única vez no Antigo Testamento. E depois, 140 anos antes de Cristo, o conceito igreja sendo usado de maneira equivocada e a palavra cristãos sendo usado de maneira equivocada aí 70 anos antes de Cristo. Porque essas coisas ainda não existiam. Então é isso aí, se realmente existisse algum Nefe ou família de Nefe, que segundo o livro de Mórmon eram profetas judeus que saíram de Jerusalém para vir para as Américas, eles provavelmente teriam saído, teriam vindo para as Américas cumprindo o judaísmo, seguindo a lei de Moisés, e ficariam ele e sua descendência, como eram judeus, cumprindo a lei de Moisés, até Cristo supostamente ter vindo nas Américas e instituir aí sim a sua igreja. Então isso aí que é um anacronismo histórico. Infelizmente muitas pessoas vão dizer que não importa a coerência lógica, não importa a coerência histórica, não importa as evidências, os fatos que sejam mostrados. O que importa é que ela leu, sentiu no coração que aquilo é verdade. E todos os fatos e todas as evidências nada importa. O que importa é o que ela sentiu que foi a resposta de Deus para ela. Traduzindo! É uma dificuldade. Então é isso aí. Nada a se dizer além disso, que a palavra igreja é usada de maneira incorreta dentro do livro de Mórmon. Conto do Vigário. É isso aí. Valeu.